Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Brian, Milena? Eu vou pedir para vocês colocarem já um nome lá no chat, tá? E quem é o aluno Balestrini? Preciso que se identifique, tá? Troque o seu nome aí, por favor, senão eu vou excluir da sala, ok? Obrigada, Brian, por ter colocado aí. E nós já vamos começar, tá? Vou colocar aqui. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Ai, é o Bruno. Ok, Bruno. Valeu, tá? Olha só. Coloquei para vocês quais são as matérias que vão nortear a nossa próxima avaliação, tá bom? Então, olha, vocês têm que estudar estatística, probabilidade, matemática financeira, tá bom? Em relação a todos esses assuntos, eu fiz um resumo, né? A gente comentou aqui com vídeo, enfim, fizemos bastante exercícios, tá? Então, a partir de hoje, nós vamos entrar em revisão após revisão, tá? Norteando esses 3 assuntos aqui, tá bom? Então, estatística, probabilidade e matemática financeira, ok? A avaliação não, o conteúdo desse ano já foi encerrado, nós já vimos tudo que tinha que ver esse ano, tá? Na parte de álgebra, ok? E o que nós vamos fazer agora vai ser só exercícios, ok? Então, eu trouxe 5 questões hoje, vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente volta corrigindo. Então, o que vocês vão fazer agora? Vão printar as telas, vão fazer o exercício, depois vocês transcrevem isso para o caderno, tá? Só para a gente poder ganhar tempo. Então, tá aí a questão número 1 e número 2. Printem aí, por favor. Questão 3 e 4. E a questão número 5, tá bom? Se quiser que eu volte alguma tela, é só falar, tá? Pedro está entrando. Vou esperar um pouquinho, Pedro. Quando for 9h20, 9h20 não, perdão, 10h20, nós vamos corrigir, tá? Então, façam aí rapidinho. Deixa só o Pedro se conectar que eu vou falar com ele. Bom dia, Pedro, tudo bem? Olha, trouxe aqui uma bateria de exercícios para vocês fazerem, tá? Deem um tempinho, ou seja, 9h20 a gente vai corrigir. Então, vocês vão printar a tela, vão fazer e, na sequência, a gente vai corrigir. Então, olha só. Antes, para você saber, nossa matéria da prova vai ser probabilidade, estatística e material. Matemática financeira, tá? São os assuntos que vão nortear nossa avaliação, tá bom? Segue as telas para você printar. Vamos lá. Questão 1 e 2. Printa aí, Pedro, rapidinho. Questão número 3 e 4. E a questão de número 5. Quando for 9h20, a gente corrige, ok? 9h20. Eu cismei com 9 horas, gente, desculpa. 10h20 a gente corrige. Vocês têm 15 minutinhos aí para fazer. Qualquer coisa é só perguntar, tá?
10h20 a gente corrige. Faltam 10 minutos.
faltam 4 minutinhos, tá? Para a gente corrigir. Vamos lá, galera? Vamos corrigir? Então, vamos lá para nossas correções, tá? Na questão número 1, após a aplicação de uma prova de matemática em uma turma do ensino médio, com 30 estudantes, o professor organizou os resultados, conforme a tabela a seguir. Então, eu tenho a tabela com o número de estudantes e a nota, né? Então, tive 5 estudantes com 3, 10 estudantes com 6, 7 estudantes com 8 e 8 estudantes com 9,5. A nota mediana desta prova de matemática é, vamos ver? Eu colocando aqui numa tabela, transferindo essas informações, né? A gente tem a frequência acumulada aqui. Então, portanto, sendo 30 o meu total aqui, ó, é um número par,
Divido por 2, vai dar 15, né? Então, vou ver lá quem está entre 15. Então, nós temos aqui o 6 e o 8, tá? Vou dividir isso por 2, tiro a média, e acho a minha média... é a letra B aqui. Deixa eu corrigir aqui rapidinho, é a letra B. Não é a letra C. Letra B de bola. Pronto. Fiz a correção. É a letra B, tá? Vamos para a questão número 2? Só para a gente concretizar essa parte aqui, tá? Esse 3 aqui é a nota. Esse XI aqui é a nota. Tá vendo? Eu tive quantas pessoas que tiraram 3? Eu tive 5 pessoas. Quantas pessoas tiraram 6? 10 pessoas. Quantas tiraram 8? 7 pessoas. E assim sucessivamente, tá? Tá aqui eu somei a minha frequência. Aqui minha frequência acumulada. Lembra? Eu repito primeiro e vou somando na diagonal. 5 mais 10, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 8, 30. Tá? A mediana aqui é como a somatória deu par, então eu tiro o quê? Uma média. Tá? Lembrem disso. Para saber justamente o ponto central. Aí tiro uma média de 30 dividido por 2 dá 15. Então eu tenho os dois valores aí. E aí eu tiro a média de novo. Aqui, né? Na questão de número 2, considerando a média aritmética dos números x terço, 6x sexto e x nono é igual à sua mediana somada a 1. E que x é real, tá? Pertence ao grupo dos reais. O valor de x é um número, aí ele quer saber qual é o valor desse x aqui. Ele é ímpar, ele é primo, ele é irracional, ele é par, ele é divisível por 6? Então, a primeira coisa, eu tenho que descobrir quem é esse valor de x. Depois que eu descubro o valor de x, aí sim eu vou ver lá as opções e vou selecionar qual é a correta. Então, ele fala a média aritmética, né? Então, vou pegar esses 3 valores aqui e dividir pelo total, ou seja, por 3. Então, tá aqui, ó, essa divisão, tá? E aí, fazendo toda a parte algébrica, eu acho o meu x igual a 9. Aí, eu vou analisar aqui, ó. Ele não é divisível por 6, ele não é ímpar, ele não é irracional, ele não é primo. Então, ele só pode ser um número ímpar, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Deixa eu só voltar aqui no número 1. Opa, alguém está escrevendo alguma coisa no chat, espera aí. Tá, Braia está dizendo que tá tranquilo. Então, tá bom, deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Questão 3. As notas de 10 candidatos em um concurso público estão listadas no quadro abaixo. Então, eu tenho aqui o quadro com as notas dos 10 candidatos. Serão considerados aprovados somente os candidatos cuja a nota é superior à média e maior ou igual à mediana da distribuição das notas de todos os candidatos. O número de candidatos aprovados desse concurso é pontinho, pontinho, pontinho. Então, observe que aqui eu tenho uma condição para ele ser aprovado. Ele tem que ter a média superior à média e maior ou igual à mediana. Então, tem que fazer a mediana e eu tenho que tirar a média. Tem que fazer as duas coisas, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente calcular a mediana, primeiro a gente coloca numa ordem crescente ou decrescente os valores. Então, está aqui numa ordem crescente.
A mediana aqui, ela tem 2, 4, são 10 candidatos. Então, vou tirar a média. 10 dividido por 2 dá 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar essa posição aqui e essa outra aqui. Porque aí fica 4 para cá e 4 para lá. Tirando a média desses dois valores aqui, dá 7,9. Beleza. Então, a mediana é 7,9. Calculando a média, vou pegar todos esses valores, vou somar e dividir pela quantidade. São 10 candidatos. Então, tá aqui. Dá 8,03. Então, a gente tem que ver agora, o candidato que vai ser aprovado vai ser justamente que tem a nota superior, que é a média, ou seja, tem uma nota maior que 7,9. Então, são esses candidatos aqui. E maior ou igual à mediana da distribuição das notas. A mediana é 8,03. Então, é justamente esse intervalo aqui. Está em ordem crescente, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 candidatos. Então, é a nossa letra C. Tranquilo? Vamos ver a questão número 4. Na tabela dos dados brutos, tem-se as massas em quilogramas de 15 clientes de uma clínica médica. Organizados os dados desta tabela, pode-se verificar que a amplitude do rol em quilograma é. Então, aqui eu tenho uma tabela, né? Tem os dados brutos de massa, ou seja, o peso de 15 clientes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Coloco numa ordem crescente, né? E aí eu faço subtração, o último com o primeiro. E aí eu acho a amplitude aqui, que é de 42. Super tranquila essa questão. Questão de número 5. Em uma pesquisa foram utilizadas 50 mudas de determinados tipos de plantas com alturas diferentes. A tabela mostra o número de mudas de suas respectivas alturas. Então, eu tenho aqui o número de mudas, tem as alturas, né, que tem centímetro. Considerando as alturas de todas essas mudas, a média, a moda e a mediana são respectivamente. Então, vou ter que tirar a média aqui, a moda e a mediana, tá? Então, vamos lá. A média aqui, ó, vai ser uma média ponderada, ok? Vou pegar 18 e multiplicar por 10. Vou pegar 7 e multiplicar por 13. Por que isso? Aqui é o número de mudas, né? E aqui é a altura de cada uma. Então, por exemplo, na primeira muda, eu vou ter a altura de 10. Na segunda muda, eu vou ter a altura de 10. Na terceira muda, eu tenho a altura de 10. Por isso que é 18 vezes 10. 7 vezes 13, 9 vezes 8. E o resultado dessas multiplicações eu vou somar. No final de tudo, eu vou dividir pela quantidade de peso, ou seja, o total desta coluna aqui, o número de mudas, tá? Que aqui deu 50. Dividindo, eu tenho 8,3. Então, a primeira coisa que eu já achei foi a média. A moda é o cara que mais se repete. Então, o que mais se repete é o número de mudas. O que mais se repete é a altura de 10 centímetros. Então, tá aqui, ó. A mediana. Eu tenho 50 elementos, ok? Então, a mediana eu vou somar, vou pegar a média, né? Vai ser o item 25, então vou pegar 25 por 26, vou ver quais são os valores lá dentro, tá? E aí, vocês vão ver que é a posição 8 e 10. Soma e divide por 2. É interessante colocar a mediana aqui numa ordem, né? Cria o rol numa ordem crescente ou decrescente.
para você ver a posição 25 e 26, tá? E aí você chega à conclusão que é a nossa letra B, tá bom? Galerinha, alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? O Brian tinha colocado aqui que tá tranquilo, Catarina não quer falar nada, tudo bem, Catarina, sem problema nenhum. Senhores, então, por hoje é isso, tá? Quarta-feira eu vou trazer mais exercícios e a gente vai ficar nessa dinâmica. Vou passar, deixar algumas prints aí para vocês fazerem e eu dou um tempinho e a gente vem com a correção, tá? Então, de nada, Brian. Então, aí, um bom dia para vocês, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Até quarta-feira. Tchau, gente. Tchau, tchau.